Fala galera do Nuvens de Valores, 16 de junho de 2023. Nesse vídeo vamos trazer o fechamento das companhias aéreas, ações que não trazemos há muito tempo aqui no nosso canal. Vamos trazer o fechamento semanal de Azul 4, Eagle 4 e de bônus também vamos trazer aqui CVC para vocês. Lembrando sempre que são apenas estudos que compartilhamos com vocês, não é recomendação de compra ou venda de ativo. A ideia aqui do nosso canal é estudarmos juntos a movimentação dos preços, principalmente com o indicador Nuvens de Shimoku, mais algumas médias, outras ferramentas. A ideia é auxiliá-los na tomada de decisão, não é falar sobre compra ou venda diretamente de ativos. Começando aqui pela Azul 4, essa semana Azul 4 com uma alta de 5,10%. Impressionante o que a Azul 4 vem fazendo aqui nas últimas semanas e o que temos aqui na Azul 4. Percebam que há várias semanas que o ativo vem com candles positivos aqui, cerca de 7, 8 semanas. Vamos até contar, olha só, desde 24 de abril de 2023, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas consecutivas de alta. Aqui temos aqui uma forte alta no ativo nas últimas semanas, fechamos nos R$ 20,61 e o que temos aqui segundo as nuvens de Shimoku. Chama muito atenção essa semana porque finalmente fechamos novamente aqui acima das nuvens de Shimoku. Olha só, até trazer aqui com um zoom para vocês enxergarem. Olha só, o candle aqui em cima, acima, né, da nuvem de Shimoku, muito interessante. A gente já tem uma nuvem futura aqui verde que começa a ser desenhada, mas o que chama atenção é que são muitas semanas aqui também em alta. O ativo pode ser que esteja um pouco esticado e é o que a gente vai ver aqui de acordo com outros indicadores. A última semana que a gente tinha fechado acima das nuvens aqui no gráfico semanal da Azul 4 foi em 27 de setembro de 2021, quando o ativo ainda estava aqui na região dos R$ 38,72. Então há muito tempo que a gente não tinha esse fechamento, basicamente ficamos abaixo das nuvens ou dentro das nuvens cerca de um pouco mais de 2 anos, né? E o que temos agora, segundo os nossos indicadores? A gente continua aqui com um cruzamento interessante de médias, aqui com as nossas médias de Shimoku. A verde limão, para quem está chegando no nosso canal, é a Tenkan, é a média rápida do Shimoku, e a média vinho é a média de 26 do Shimoku. O ideal aqui que a gente gosta de ver os ativos é no mínimo trabalhando acima dessa média vinho, que é a média longa que a gente falava aqui no canal, a média Kijun do Shimoku. A partir desse fechamento aqui que tivemos R$ 11,63, ele fechou acima da média vinho. Desde então, aqui dessa semana de 2 de maio, o ativo foi embora, né? Estudando como a gente poderia ter tomado posição aqui, por exemplo, na Azul 4, com racional, com técnica, esse apoiando nos indicadores. Por exemplo, a gente teria que esperar algum fechamento acima da média vinho, de preferência já com cruzamento da média verde-limão, que é a média rápida do Shimoku. Um cruzamento aqui abaixo das nuvens é um cruzamento de compra fraca. Cruzamento de compra aguardaria também a Chico Span, essa linha azul aqui, cortar acima do preço, ou seja, poderia ter tomado posição a partir da semana de 15 de maio de 2023. Esperaria ou uma renovação de máxima da semana de 15 de maio ou comprar na abertura. Poderia, por exemplo, ter comprado azul nos R$ 14,58. Vamos marcar aqui para ver como estavam os demais indicadores nossos aqui na semana de 15 de maio de 2023. Olha só, nosso DMI positivo já estava bem robusto aqui acima do negativo, ou seja, o DMI estava autorizando. A gente não tinha uma condição ideal ainda de ADX, essa linha azul aqui. Nossa, é o ADX o ideal quando ele já pelo menos cortou o DMI negativo ou ganhou o nível de 20. A gente não tinha uma condição ideal de ADX, mas o DMI positivo já estava autorizando nossa entrada. E nosso Money Flow Index, essa linha verde já acima do nível de 50, percebam que já teria tido aqui uma espécie de correção também do fluxo comprador, um IFR acima do nível de 50. Então a gente já tinha muitas condições que poderiam autorizar aqui a nossa tomada de posição na Azul 4. E vamos ver também rapidamente aqui como estava a condição do nosso OBV na semana aqui de 15 de maio de 2023 no gráfico semanal. Trazendo também aqui o OBV, outro indicador bastante interessante para trabalharmos com o DMI, com o Ishimoku. Para quem chegou até aqui no nosso vídeo, peço para deixar o like, se inscreva no nosso canal para ajudar o YouTube a divulgar nossos vídeos. E percebam, colocando o nosso OBV aqui
e uma média básica de 50 períodos na semana de 15 de maio, o nosso ABV também já estava cortando aqui a média de 50 nesse indicador aqui, bastante interessante. Então a gente tinha bastante elementos para realizar aqui uma ponta compradora na Azul 4. Olha como é interessante combinar os indicadores e podemos realmente reforçar a nossa visão aqui. É claro que muitas vezes os indicadores falham, mas é interessante sempre operar e jogar a favor deles. E o que temos agora essa semana em Azul 4? Fechamento interessante aqui acima das nuvens de Shimoku, começa a complementar mais ainda condições ideais de uma tendência altista. Chama atenção também, vamos deixar marcado aqui uma linha para vocês compreenderem melhor. A gente tinha um topo anterior aqui em 22 de agosto de 2022, com máxima de R$ 18,61. Na semana aqui de 29 de maio de 23, serviu essa região, essa linha aqui que eu desenho para vocês como resistência, e chama atenção que na semana passada, 5 de junho, fechamos acima, e essa semana fechamos novamente acima dessa linha, e essa semana a mínima veio testar aqui, mínima R$ 18,19, veio testar também esses R$ 18,61. A gente tem condições bem interessantes aqui do semanal. O que me deixa um pouco atento é várias semanas consecutivas de alta, pode ser que o movimento já esteja um pouco esticado, né? Vamos trazer aqui também, daqui a pouco, para vocês o IFR, para conferirmos como está a questão do IFR, que pode falar se estamos numa região de sobrecompra ou sobrevenda, mas estamos, é verdade, em várias condições bem interessantes aqui, um fechamento aqui acima das nuvens. Não seria absurdo uma tomada de posição com uma superação de máxima ou na abertura, mas ficaria muito tempo atento caso a gente perder essa mínima da semana passada, já que foi uma região importante de teste aqui de resistência anterior, ou seja, uma ideia de suporte aqui que pode ter sido formado essa semana, mas vamos trazer aqui também o IFR para mostrar para vocês como está a nossa condição do IFR. Olha só, trazendo também o IFR da Azul semanal, a gente percebe o quê? Que o nosso Money Flow Index já esteve na região aqui de sobrecompra em 5 de junho de 23, região de sobrecompra. Para quem já é inscrito no nosso canal há mais tempo, sabe que a região de sobrecompra nossa do Money Flow Index a gente considera 80 e do IFR o 70. Semana passada, o Money Flow Index na região do 80, essa semana percebam que por mais que o ativo performou bem, ele já desceu um pouquinho aqui, cortou para baixo a região de 80, e o nosso IFR também já está numa região de sobrecompra. Muita atenção, realmente chegou um pouco esticado acima das nuvens, pode exigir um pouco de atenção esses dois indicadores, indicando talvez uma probabilidade de região de sobrecompra, mas até então a gente observou vários indicadores, o ativo está interessante. Agora realmente é avaliar se vale a pena uma tomada de posição depois de 7, 8 semanas consecutivas de alta, mas até o momento o ativo vem muito bem, obrigado, no gráfico semanal. Vamos trazer aqui para vocês o gráfico diário para complementar aqui, fechar a nossa análise. A gente percebe que o nosso gráfico diário do nuvens de Shimoku verde aqui no futuro, a gente observa que o ativo também tem o cruzamento de compra média verde-limão acima da média vinho. Ficaria muito atento aqui caso o ativo fechar abaixo dessa média vinho, que seria aqui no gráfico diário R$ 16,37, ou quando já tem um cruzamento da média rápida com a média lenta, ou então o Chico Span, quando essa linha azul corta o preço, indicando aqui uma probabilidade de encerrar a ponta compradora. Claro, cada um faz seu gerenciamento, estou falando apenas de possibilidades de fechamento, de encerramento de posição comprada aqui na Azul 4. Percebam que aquela linha que eu desenhei para a gente no gráfico semanal fica mais evidente aqui o movimento que fez, que veio testar essa linha dos R$ 8,61, formou um suporte na semana seguinte, já um candle bem robusto de alta de 8,66%, e o ativo aqui já ensaiou uma nova, quem sabe, uma nova pernada de alta na sexta-feira. O que chama atenção aqui é o que o nosso IFR, essa linha roxa aqui desenhando, quando ele está com uma região preta, ele já indica que está acima do nível de 70. Percebam que a gente tem um topo mais baixo, enquanto aqui o preço ele vem ensaiando renovar aqui um topo mais alto. Pode ser que forme uma divergência um pouco mais robusta aqui pelo nosso IFR, muita atenção, tá? Mas não quer dizer que é para encerrar a posição, que é para comprar, que é para vender, apenas estou trazendo para vocês que pode ser que a gente esteja numa região um pouco de sobrecompra aqui, assim como já vemos, né? Realmente é uma região de sobrecompra no indicador, mas assim como a gente gosta de trazer no nosso canal, muitas vezes uma super tendência não inibe do ativo continuar performando aqui na região de sobrecompra e ir embora, tá? É apenas um indicador para a gente
tomar a nossa decisão, ser mais uma informação para a gente saber se toma uma decisão na ponta compradora ou vendedora, mas nada inibe do ativo continuar subindo mesmo na região sobrecomprada. O ideal é comprar antes dele entrar na região de sobrecompra, para a gente ainda ter um espaço para o ativo performar com novas altas longe da região de sobrecompra, mas o ativo vem com muita força nas últimas semanas. Retomando, a gente gosta do nosso Ichimoku com o ativo trabalhando acima da média vinho no gráfico diário R$ 16,37. Já no nosso gráfico semanal, pontos de atenção, a média vinho estaria aqui ainda no R$ 14,05. Eu ficaria atento na borda das nuvens de Ichimoku. A borda das nuvens de Ichimoku pelas próximas semanas da Azul 4 estará aqui na região dos R$ 19,64. O ideal, já que o ativo fechou acima das nuvens, deixou um pavio aqui inferior, numa região de suporte, ele continuar a performar aqui pelo menos acima dos R$ 19,64, porque não é interessante quando ele vem fechar acima das nuvens, depois ele já perde as nuvens, aí já dá um caráter um pouco mais de desconfiança aqui de continuação de tendência altista, mas o ativo brilhou muito bem e a gente trouxe para vocês possibilidade de tomada de posição na ponta compradora se apoiando em nossos indicadores. Vamos continuar agora com Gol 4 na tela. Continuando nosso vídeo agora com Gol 4, outra ação que vem brilhando bastante nas últimas semanas, assim como a Azul a gente acabou de mostrar que engatou 7, 8 semanas de alta, percebam que a Gol 4 também vem com várias semanas consecutivas de alta. Ao contrário da Azul, a Gol a gente ainda não tem uma condição ainda de fechamento acima das nuvens, mas chama muito a atenção que essa semana a gente vem fechar aqui acima das duas médias laranjas, que são as médias de 80, ou seja, o ativo vem tomando cada vez mais médias importantes no gráfico semanal e realmente poderia ter tido uma ponta compradora aqui, e vou mostrar para vocês como poderia ter sido feita essa operação. É claro, a gente mostra depois que já foi, mas a partir do momento que vocês vão aprendendo a olhar esse tipo de movimentação no gráfico, vocês podem tomar uma posição com mais segurança, claro, deixando sempre bem claro aqui, todos os indicadores falham, todas as leituras podem falhar, então por isso é importante a gente, assim que perceber que tomou uma posição errada, encerrar a operação, cortar o prejuízo rápido e o lucro tentar estender aqui o máximo possível. Então o que a gente gosta de ver com as médias aqui de Ichimoku, para quem está chegando agora no nosso canal, média verde limão é a média 9 do Ichimoku, a média rápida, e a média lenta essa média vinho. A gente gosta de ver o ativo quando ele fecha acima da média vinho. A gente teria aqui a partir de 8 de maio de 23, um fechamento acima da média vinho, mas a nossa Chico Span ainda não teria cortado o preço. Ela cortou o preço aqui, deixa eu ver para vocês, basicamente nesse candle aqui só. Deixa eu ver aqui se já... Não tinha cortado. 29 de maio de 23, com fechamento aqui nos R$ 8,91. Percebam que ela já tinha cortado aqui o preço. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente poderia ter feito essa tomada de posição aqui no gráfico da Gol. Lembrando sempre, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou de venda. A gente já tinha aqui o nosso DMI positivo, olha só, essa linha verde acima do negativo. Nosso ADX ainda não era uma condição ideal, não tinha cortado ainda nosso DMI, também não tinha ficado ainda acima do nível de 20, mas olha só, o nosso DMI positivo já estaria autorizando nossa tomada de posição, a nossa Chico Span também já teria cortado o preço, e o nosso Money Flow Index aqui já estaria bem robusto, acima do nível de 50, e nosso FR também acima do nível de 50. A única coisa que teria ficado pendente seria o nosso ADX, tá? Mas todas as demais condições a gente já teria aqui para uma tomada de posição. Poderia ter tomado a posição aqui na Gol, ou na abertura do candle seguinte, ou na superação da máxima, por exemplo. Aí vai de acordo com a preferência do investidor ou do trader, mas muito interessante aí o movimento que a Gol fez nas últimas semanas. E o que podemos esperar aqui nas próximas semanas? A gente tem um fechamento ainda dentro das nuvens, ou seja, pelas nuvens de Ichimoku ainda a gente teria uma tendência fraca, um ponto de equilíbrio, ou até mesmo uma tendência indefinida. O ideal é assim como o azul, com fechamento já dentro acima das nuvens de Ichimoku. Mas aqui, pelo nosso gráfico semanal da Gol, a gente ainda teria aqui o nível de 69, ou seja, a gente ainda não estaria acima do nível de 70, teria ainda espaço para continuidade no movimento semanal, sem estar numa região de sobrecompra, e os demais indicadores aqui estão interessantes. Difícil da gente prever a próxima semana, a gente não consegue prever o futuro, a gente consegue ver que o movimento pode ser que já esteja um pouco esticado, que são muitas semanas
consecutivas de alta. A gente ainda não tem uma nuvem futura também verde aqui, o semanal, ainda não teve o cruzamento da SPAN A com a SPAN B. Muita atenção também, olha só, que a gente tem um topo anterior aqui, deixa eu marcar, uma máxima de R$ 12,20. Vamos deixar essa máxima aqui de R$ 12,20, que pode ser um ponto aqui muito importante no gráfico da Gol. Uma máxima aqui, marcando máxima de 22 de agosto de 2022. Muita atenção aí que topos anteriores muitas vezes são pontos muito importantes para os ativos, mas aqui o semanal da Gol, interessante, poderia já ter feito a tomada de posição, fazendo já, por exemplo, um trailing stop com barra no semanal, ou até mesmo no gráfico diário. Vamos trazer também rapidamente o gráfico diário e depois eu trago o OBV aí para vocês. Olha só, gráfico diário da Gol, que a gente tem nuvem futura verde, a gente já tem fechamento, olha só que interessante, acima das duas médias amarelas exponencial e aritmética de 200, poderia, por exemplo, ter tido uma tomada de posição aqui a partir aqui, ó. Olha só, a gente vem trabalhando próximo das médias de 200, próximo, servindo como resistência, até que tem um rompimento. Poderia até esperar algum tipo de correção, mas percebo que não deu nem oportunidade de tocar novamente. Ele já renova a máxima de novo, aí poderia ter buscado alguma tomada de posição aqui, claro, sempre fazendo um gerenciamento de stop, um gerenciamento de risco, mas a partir do momento que fechou acima das duas médias de 200, vamos ver como que estavam os indicadores aqui, por exemplo, em 2 de junho. Olha só, a gente já estava com um DMI positivo há muito tempo, um ADX gritando aqui, pedindo passagem, dando força na tendência altista. Põe no nosso ADX aqui, dava até para acreditar que aconteceria realmente um rompimento. O nosso Money Flow Index há muito tempo aqui, olha só, acima do nível de 50, nosso CFR também acima do nível de 50, tinham condições bem interessantes aqui no nosso indicadores. Vamos trazer, apenas para trazer uma análise bem completa, para quem gostou da nossa análise, deixa um like, se inscreva no nosso canal, a ideia é auxiliá-los na tomada de decisão, a ideia aqui do nosso canal principal é caráter educacional, não falamos sobre recomendação de compra ou venda de ativos, mesmo porque nem posso fazer isso aqui no nosso canal, mas a ideia é trocar uma ideia, trocar uma conversa e auxiliar aí os investidores para tomar melhores decisões. Vamos trazer agora para vocês o indicador OBV também, para ficar uma análise bem completa. Por fim, trazendo aqui o nosso OBV com uma média simples aqui de 50, só para não ficar sem nenhuma média aqui no nosso OBV, percebam como desde a partir aqui de 9 de maio de 23, o OBV nosso, olha só, ainda estava longe das médias de 200, ele já tinha cortado aqui o nível de 50 e foi desenhando cada vez topos mais altos aqui, ainda continua aqui no movimento mais altista. Pelo nosso OBV aqui, dava para acreditar que realmente teríamos aqui um rompimento dessa região aqui de resistência próximo às médias 200. Ele vem aqui bem interessante ainda no gráfico diário. Vamos para trazer o final aqui dessa análise da Gol, depois vou trazer ainda a CVC para vocês, dar uma olhadinha aqui como ele está, no caso, no gráfico semanal aqui. Deixa eu tirar essas linhas aqui para ficar mais interessante vocês assistirem o vídeo. Olha só, a partir da semana de maio de 8 de 23, aqui a gente já teve um cruzamento do nível de 50 e aqui já dava na semana aqui, por exemplo, para quem se apoiou no OBV em um fechamento acima da média vinho, já poderia ter tomado posição ainda em 15 de maio, na abertura, por exemplo, poderia ter comprado a Gol nos R$ 7,43. Claro, trazendo exemplos, trazendo aqui situações hipotéticas, mas é realmente mostrando como os indicadores podem ser utilizados e na tomada de decisão de vocês. Muitas vezes tem esse tipo de cruzamento, por exemplo, do OBV, das médias do Shimoku, que falham. Por isso que é importante, quando dá errado uma operação, é importante também encerrar, mas vem bem interessante aqui os indicadores aqui da Gol, muita atenção só, assim como eu falei da Azul, se o movimento já não está um pouco esticado. Não tem como a gente prever o que vai acontecer no futuro do mercado. Para quem ainda está de fora, tomar muita prudência, gerenciar bem o stop. Para quem está já dentro da operação, aí realmente tem uma margem mais de manuseio aí do stop, já que provavelmente já deve estar com um lucro bem robusto. Para quem é acionista aí da Gol, se quiser deixar um comentário, se tem mais expectativa de valorização nas próximas semanas do ativo, sintam-se à vontade para deixar comentários. Vamos encerrar agora o nosso vídeo com o CVC, não menos importante que as demais ações, mas vamos trazer aí uma análise bem bacana para vocês, CVC B3 na tela. E para encerrar aqui nosso vídeo, vamos trazer por último CVC B3, não menos importante do que as demais ações, assim como eu acabei de falar para vocês. Se tiver algum acionista aí da CVC
B3 quiser deixar algum comentário das expectativas para o ativo, vamos começar aqui agora a análise de CVC para vocês. CVC essa semana teve uma queda de 1,53% na contramão, por exemplo, de Gol e Azul, que se valorizaram. CVC B3 aqui teve queda essa semana e realmente aqui temos um movimento um pouco mais fraco do que comparando, por exemplo, com a Gol e Azul. Enquanto, por exemplo, a Azul no semanal já está aqui, no caso, acima das nuvens de Shimoku, e a Gol fechamento acima das médias de 80, a gente tem aqui uma CVC ainda trabalhando abaixo das médias pretas, que são as médias de 50. E qual é a condição aqui do gráfico da CVC B3? A gente teve a semana passada um fechamento bem interessante, 5 de junho de 23, uma valorização de 26,94% e a gente teve um fechamento aqui acima da média vinho, que é o primeiro passo que a gente gosta de ver no ativo. Essa semana a gente também teve um movimento aqui interessante, olha só, a nossa Chico Spam cruzou o preço. É interessante quando a nossa linha azul aqui, para quem está chegando agora ao nosso canal, eu sei que pode parecer um pouco repetitivo, mas sempre tem novos inscritos, agradeço sempre os novos inscritos, os likes, porque o nosso canal ainda é muito pequeno, mas por isso que eu gosto de sempre retomar alguns conceitos aqui no nosso canal. A gente estuda os ativos com as nuvens de Shimoku, a média rápida é a média verde-limão, a Tenkan de 9 períodos, e a mais importante do nosso canal é a nossa média o quê? A nossa média vinho, a nossa média de 26 períodos. A gente sempre gosta de ver o ativo no mínimo trabalhar acima dessa média vinho. Então a semana passada a gente ganhou essa condição em CVC e a nossa Chico Spam, que é o preço plotado 26 períodos aqui para trás, sempre está no passado, ela cruzou o preço, que é interessante também quando tem esse cruzamento. Mais interessante quando ele cruza, né, e tem algum fechamento positivo também, que ele fica acima, já que se continuar aqui de lado, pode ser que a Chico Spam na semana que vem já entre aqui de lado, indicando um movimento mais lateral de CVC B3. Então é interessante, a semana que vem a gente tem alguma semana com superação de máxima, de preferência com fechamento aí positivo. Mas a gente tem algumas condições interessantes. Então, fechamento acima da média vinho, a gente ainda não teve o cruzamento de médias. Interessante a média verde-limão também cruzar acima da média vinho. Olha só, o nosso DMI positivo já cruzou também o negativo e também o nosso Money Flow Index também cruzou o nível de 50. Temos algumas condições interessantes. Vamos ver se a semana que vem a CVC B3 tem alguma superação de máxima, por exemplo, desse próprio candle aqui, superação dos R$ 4,70 para gerar algum tipo de gatilho, né? Por exemplo, quem esperou fechamento acima da média vinho e comprou na abertura, ainda está aqui dentro do trade, não foi estopado com a mínima do candle que deu gatilho, mas para quem estava esperando uma superação de máxima, por exemplo, acima dos R$ 4,80, ainda não tomou posição aqui na CVC B3. Muita atenção, porque é o ideal também a gente vê a partir do momento que teve um fechamento acima da média vinho, o ativo não voltar a fechar abaixo da média vinho e principalmente não perder de preferência esse candle gatilho aqui de 5 de junho de 23, por exemplo, renovando uma mínima em R$ 3,66, né? Vamos ver como que a CVC B3 vai performar nos próximos dias. Vamos trazer aqui em semanas um gráfico diário. Olha como é interessante. No gráfico semanal a gente tem aqui o ativo ainda longe das médias de 50, essas médias pretas, e no gráfico diário, olha aqui o que a gente já vê, a CVC B3 já próximo das médias de 200, as médias amarelas aqui do nosso canal, para quem já é mais antigo, já sabe que são as médias o quê? De 200, olha só, as médias de 200 então estão servindo aqui como região de resistência na CVC B3, já temos uma nuvem futura verde, já temos a Chico Spam acima das nuvens, já teve o cruzamento de compra forte, já que é acima das nuvens aqui esse cruzamento. Então, muita atenção aqui com as médias de 200. Quando o ativo chega próximo dessas médias, o ideal é que o ativo rompa, pode até fazer algum tipo de correção, mas é ideal trabalhar acima dessas médias. No gráfico diário de CVC B3 exponencial de 200, está nos R$ 5,05 e a aritmética nos R$ 4,68. Muita atenção aqui, que o ideal é algum rompimento aqui dessas médias, tá, pessoal? Olha só, a gente tem também um DMI positivo acima do negativo, um ADX acima do nível de 20, 25, aqui indicando uma força no movimento da CVC B3, o gráfico diário está até que interessante. A gente, muita atenção só que o nosso Money Flow Index está aqui no nível de 85, quando ele corta abaixo do nível de 80, pode gerar aqui algum topo mais relevante, e a IFR também, olha só, saiu aqui do nível de 70 recentemente,
e não estamos mais aqui na região de sobrecompra, mas já voltamos para a região de 68, né? Aqui temos alguns indicadores já indicando quase uma sobrecompra. Vamos ver aqui se a CVCB3 vai ter força para ter esse rompimento. Então, quem vamos chamar agora para nos auxiliar, assim como eu trouxe já na Azul, na Gol, para quem está vendo essa análise da CVCB3, convido vocês a assistirem outras análises aqui do nosso canal para vocês começarem a entender qual que é a nossa ideia aqui, qual é o caráter educacional aqui do nosso canal. Mas vamos trazer aqui para vocês o OBV da CVCB3 para vocês também ficarem por dentro de como está esse indicador aqui nesse ativo. Começando pelo OBV semanal da CVCB3, deixa eu até mostrar para vocês aqui que é o gráfico semanal, tá? Voltei para o gráfico semanal e trazendo o OBV, esse indicador aqui bem interessante, que com uma média simples aqui de 50, assim como eu fiz nos demais ativos. Percebam, para quem, eu convido vocês repetindo o que eu acabei de falar, quem não viu a análise da Gol e da Azul, assistam a análise para vocês entenderem melhor o que eu estou conversando e falando aqui para vocês. Enquanto a gente já teve um semanal da Gol e da Azul com o rompimento dessa média de 50 no OBV, percebam como a CVCB3 ainda está um pouco distante dessa média de 50. Não quer dizer que não é para comprar, não quer dizer que é para vender, mas o ideal é sempre a gente ver também fechamento de preferência o OBV ganhando topos anteriores para indicar que pode ter algum acúmulo aqui na força compradora. Ideal também, quem sabe, um fechamento aqui, rompimento dessa média de 50, que é uma média bem importante aqui de trazer do nosso OBV. E enquanto na Azul e na Gol a gente já teve um rompimento dessa média de 50, no semanal aqui da CVC a gente ainda está bem distante aqui dessa média de 50 do OBV. Mas vamos dar uma olhada também no gráfico diário, como está essa média. Percebam, olha só, gráfico diário, deixa eu mostrar para vocês, que é o gráfico diário aqui, olha só, que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos trazer aqui o OBV. Percebam que, ao contrário do semanal, o OBV aqui diário da CVCB3 vem trabalhando aqui acima do nível de 50, teve aqui um rompimento até, olha só, de um topo anterior, chegou a perder, e olha só, tem outros topos aqui bem relevantes, mas percebam como ele começa a tentar mudar o caráter de desenhando cada vez topos. Olha só, que ele está num movimento descendente, claro, descendente, e olha só, a partir daqui do momento que ele começa a desenhar topos mais altos, né? Vamos ver realmente se tem algum tipo de rompimento ideal aqui, quem sabe um rompimento aqui do topo anterior que ele deixou para a gente acreditar realmente que ele possa romper aqui essa média de 200. Por enquanto, não está nos mostrando aqui que é para vender ou que é para comprar, já que a gente ainda continuar trabalhando aqui em cima dessa média de 50, acima também das duas médias do Ishimoku, dá para acreditar que o ativo está de lado ou vai buscar algum tipo de rompimento, mas vamos analisar aqui nos próximos dias e semanas o que CVCB3 vai aqui o que vai aprontar no gráfico. Como pontos importantes para quem está já comprado, muita atenção caso o ativo perder essa média vinho, que hoje, sexta-feira, estaria aqui na região dos R$ 3,70. O ideal, o ativo, se vier descansar aqui, não fechar baixo, renovar a mínima e muito menos ter esse cruzamento da média rápida com a média lenta, então R$ 3,70, e retomando aqui os pontos da aritmética de 50, R$ 4,68, R$ 5,05. Então é interessante aí, quem sabe nas próximas semanas, fechamento aqui acima dos R$ 5,00 e o ativo começar a ir embora, tá? Muita atenção caso ele sinta a resistência aí das médias de 200. E o semanal aqui, a gente tem aqui os R$ 3,86, que é a média lenta, muita atenção, caso perder essa média, fechamento abaixo, e aí para quem gosta de estudar o Ishimoku, já seria mais um ponto de atenção. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal, a gente procura mostrar para vocês algumas condições favoráveis, outras não tão favoráveis dos ativos, a gente não pode falar especificamente que é para comprar ou para vender, a ideia é realmente passar um caráter educacional para vocês. Espero que tenham gostado e até uma próxima, bons investimentos!